Graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com você a primeira parte de uma série especial intitulada Da Morte à Vida, uma leitura teológico-clínica das três ressurreições realizadas por Cristo e dos estágios de adoecimento psicológico. Essa série, ela nasce de uma necessidade profunda, que é pensar o sofrimento humano com mais sensibilidade, com mais responsabilidade e esperança. Nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas sofrem silenciosamente. Famílias inteiras adoecem tentando esconder dores que elas não sabem nomear. E muitas vezes a fé, ela é apresentada como negação da necessidade do cuidado emocional, da escuta, do tratamento e da presença afetiva. Mas a vida humana, ela é inteira. A dor, ela não atinge apenas uma parte de nós. Ela atravessa a forma como nós pensamos, como nós sentimos, como nós cremos, como nós nos vinculamos e como nós respondemos à vida. E existem narrativas bíblicas que elas não apenas descrevem acontecimentos sobrenaturais, elas parecem revelar em uma linguagem simbólica e existencial a própria estrutura do sofrimento humano. As três ressurreições realizadas por Cristo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro de Betânia, pertencem a essa categoria de textos em que as Escrituras expõem de modo simultâneo corpo, alma, espírito, vínculos, linguagem, sofrimento, esperança e restauração. Tradicionalmente, essas passagens elas são lidas como demonstrações do poder messiânico de Jesus Cristo. E essa dimensão ela deve permanecer central. Cristo é o Senhor da vida, e o milagre não pode ser reduzido a símbolo psicológico. Contudo, uma leitura hermenêutica criteriosa, ela permite reconhecer, sem esvaziar o núcleo do milagre, o núcleo teológico aí do milagre, que esses três episódios também figuram graus progressivos de deterioração da psique humana, distintos modos de sofrimento humano, diferentes níveis de comprometimento emocional, funcional, distintas respostas familiares diante da dor e os modos diversos pelos quais Cristo intervém para restaurar a vida. Então, antes de prosseguir, eu quero estabelecer uma cautela epistemológica. A expressão morte psíquica, utilizada nessa reflexão, ela não nomeia uma categoria diagnóstica formal, mas se trata de uma imagem simbólica, um símbolo para estados em que a vitalidade psicológica, a esperança, o vínculo e a capacidade de responder à vida, eles se encontram profundamente ameaçados. Então, em outras palavras, quando eu usar aqui a expressão morte psíquica, eu não estou dizendo que a Bíblia está diagnosticando transtornos mentais nos termos da psiquiatria moderna. E eu também não estou dizendo que todo sofrimento emocional ele seja equivalente à morte espiritual ou à morte biológica. O que eu estou fazendo é uma leitura simbólica. Eu estou observando como essas três mortes narradas nos evangelhos, elas podem nos ajudar a pensar graus de sofrimento, diferentes formas de sofrimento humano, os níveis de sofrimento humano. Há momentos em que a pessoa ela ainda vive, mas algo nela parece perder movimento, esperança, desejo, a capacidade de vínculo e até de responder à própria vida. É nesse sentido que nós falaremos sobre morte psíquica, como imagem da vida interior ameaçada. Então, a proposta dessa conversa não é reduzir as escrituras à psicologia, nem tampouco transformar narrativas bíblicas, narrativas sagradas em tratados psiquiátricos. Assim como, de um lado, nós compreendemos que a Bíblia ela não é um manual clínico psiquiátrico, de outro é fato que a neurociência não é capaz de apreender integralmente a profundidade espiritual da existência humana. Ainda assim, a experiência humana descrita nos textos bíblicos dialoga aí de modo fecundo com aquilo que a psicologia clínica, a psicanálise, a neurobiologia das emoções e a terapia familiar sistêmica observam acerca do sofrimento emocional, da deterioração psíquica, da fragilidade aí dos vínculos familiares e dos processos de restauração subjetiva.
Então, as três ressurreições, elas estruturam uma progressão que vai do íntimo ao público, do recente ao já instalado, da funcionalidade parcialmente preservada até o colapso sistêmico. Na filha de Jairo, a morte ainda está dentro do quarto. Essa morte representa uma dor ainda íntima, ainda restrita, ainda percebida por poucos. Ela é silenciosa, ela é recente, ela não apresenta sinais de decomposição pública. Já no filho da viúva de Naim, a morte já saiu de casa e ela se tornou o cortejo, exposição social do sofrimento e colapso relacional. Ela representa uma dor que já saiu do ambiente privado e começou a afetar a comunidade, os vínculos, a rotina e a visibilidade social da perda. E em Lázaro, a morte já saiu já está instalada. Em Lázaro, há odor, há pedra, há sepulcro, 4 dias de decomposição e uma família emocionalmente paralisada. Em Lázaro, a morte representa um sofrimento que já se instalou, já se transformou em atmosfera relacional, reorganizando o sistema familiar ao redor da perda, ao redor da morte, como acontece aí com famílias que passam a viver em função de uma doença, de uma dependência, de uma crise crônica ou de uma desesperança antiga. Então, quando falamos em quarto, cortejo, sepulcro, nós não estamos falando apenas de lugares físicos, nós estamos falando de níveis de exposição, de profundidade e complexidade do sofrimento humano. E essa progressão da narrativa bíblica, ela é profundamente significativa, porque sai-se do quarto para o cortejo e do cortejo para o túmulo. Sai-se da morte recente para a decomposição e, por fim, para a putrefação. E em leitura simbólico-clínica, isso pode ser compreendido como uma analogia. Ela pode ser compreendida, para essa analogia, a gente quer trazer uma visão dos diferentes graus de sofrimento psíquico. Há estados em que a pessoa ela já sofre de modo real e clinicamente relevante, mas ela ainda preserva parte importante da sua funcionalidade. Há estados em que o sofrimento ele se torna mais visível. Ele começa aí a comprometer vínculos, rotina, linguagem e até a presença social da pessoa. E há estados mais graves nos quais a desorganização subjetiva, familiar, relacional, ela se torna muito mais ampla, exigindo uma intervenção mais intensa e uma rede de cuidado ainda mais estruturada. Mas o ponto mais belo e teologicamente decisivo é que, à medida em que a morte se aprofunda, também se intensifica a intervenção de Cristo. Jesus ele vai adaptar linguagem, proximidade, intensidade, exposição pública, a participação familiar, diretividade e a convocação comunitária, conforme a profundidade do sofrimento que ele encontra diante de si. Ali na filha de Jairo, ele fala em aramaico íntimo. No filho da viúva de Naim, ele interrompe um cortejo inteiro diante da cidade. E em Lázaro, ele brada diante de um sepulcro aberto. Na menina, bastam os pais, alimento e uma retomada de movimento. No jovem, é necessário que ele sente, que ele fale, que ele reorganize, né, os vínculos familiares. E em Lázaro é preciso remover pedras, sair da cova, desfazer faixas e reconstruir todo um sistema familiar adoecido. Talvez seja justamente aqui que essas narrativas elas encontrem um dos seus diálogos mais profundos com a clínica contemporânea. A psicologia séria, ela aprendeu ao longo aí das teorias do desenvolvimento das teorias da personalidade, da psicopatologia, da neurobiologia das emoções, que não existe sofrimento humano que possa ser tratado de maneira uniforme. Há pessoas em estado de adoecimento psicológico que necessitam, sobretudo, de intervenção precoce, de uma reorganização ambiental e de suporte afetivo. Já outras vão precisar interromper o cortejo silencioso da própria dor para transformar sofrimento em linguagem.
E há aquelas tão profundamente mergulhadas em estados crônicos de adoecimento, de compulsão, de desesperança, de colapso relacional, que a recuperação vai exigir intervenção intensiva, comunitária e sistêmica. Então, na prática clínica, quando nós avaliamos o sofrimento psicológico, nós não olhamos apenas para o nome do transtorno, ou não se deveria olhar. Parênteses. É necessário observar e analisar, entre outras variáveis, a intensidade dos sintomas. Há quanto tempo esses sintomas estão presentes? O quanto esses sintomas interferem na rotina e em que medida eles comprometem a capacidade da pessoa de estudar, de trabalhar, de se relacionar, de cuidar de si, de manter os seus vínculos, de pedir ajuda, de responder às intervenções que são realizadas e preservar alguma autonomia. O DSM-5-TR, que é o manual diagnóstico utilizado internacionalmente na psiquiatria e na psicologia clínica, ele emprega especificadores de gravidade em diversos transtornos. Esses especificadores seriam leve, moderado e grave. Contudo, esses especificadores eles não funcionam exatamente da mesma forma em todos os quadros. Em alguns casos, a gravidade ela está muito mais relacionada ao número de sintomas ou aos critérios preenchidos. Em outros, envolve também o prejuízo funcional, a intensidade do sofrimento e o impacto desse sofrimento na vida social, familiar, acadêmica ou profissional. Então, aqui é necessário esclarecer algo que é muito importante. Quando eu utilizar as palavras leve, moderado e grave, eu estarei fazendo uma analogia dos diferentes estágios da morte física narrados nas 3 ressurreições, utilizando-os como imagens simbólicas de diferentes graus de adoecimento psicológico. Então, quando eu disser leve, se refere a um transtorno já instalado. Existe sofrimento real, prejuízo possível e necessidade de cuidado. A diferença é que nesse estágio costuma haver aí uma maior preservação da rotina, dos vínculos, da autonomia e da capacidade de responder às intervenções iniciais. Quando eu utilizar o termo moderado, eu estarei me referindo a um sofrimento que já se tornou mais visível, é mais persistente, mais comprometedor aí da vida cotidiana, exigindo uma ampliação do suporte. E quando eu utilizar o termo grave, eu estarei me referindo a situações em que a autonomia pode estar profundamente comprometida. O risco pode ser muito maior, a família encontra-se mais afetada e a recuperação geralmente exige uma rede mais estruturada de cuidado, onde entra a família, profissionais de saúde, comunidade, acompanhamento clínico contínuo e, quando necessário, tratamento medicamentoso. É nesse sentido e apenas nesse sentido que nós vamos olhar para as 3 ressurreições. A filha de Jairo levanta-se e anda. O jovem de Naim primeiro assenta e fala. Lázaro sai do túmulo, mas ainda precisa ser desatado. Nos 3 casos, a vida retorna, mas ela não retorna do mesmo modo, porque nem toda morte fere a vida na mesma profundidade. Então, a partir dessa progressão, nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento, nós vamos concentrar-nos no estágio inicial, a filha de Jairo. Nessa primeira narrativa, a morte ela ainda se encontra circunscrita ali ao quarto. A família ela ainda consegue buscar ajuda. A menina ela ainda responde à palavra e ao toque de Cristo. E a vida restaurada se manifesta imediatamente como movimento. É nesse ponto que Marcos 5 se torna uma imagem poderosa da intervenção precoce, quando a dor ela ainda não se transformou em cortejo, quando a esperança ainda pode ser sustentada pela fé, quando a família ainda pode ser alcançada antes que o sistema inteiro colapse. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos olhar para a morte que ainda está no quarto. E isso é muito importante, porque muitas vezes o sofrimento emocional ele começa assim, pequeno aos olhos dos outros, silencioso para quem vê de fora, mas profundamente real para quem está vivendo esse sofrimento. É o estágio em que a família ainda pode perceber, a família
ainda pode se mover, ainda pode buscar ajuda, ainda pode criar um ambiente de cuidado antes que a dor se torne mais pública, mais profunda e mais difícil de organizar. Então, nós vamos ler Marcos 5, os versos 21 ao 23, e depois nós vamos pular para o versículo 35. Eu estou lendo na versão King James atualizada e diz o seguinte: E retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele lhe pediu aos prantos e com insistência: Minha filha pequena está à beira da morte. Vem, impõe tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. E então no versículo 35 diz: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, a quem informaram: Tua filha já está morta. Não adianta mais incomodar o mestre. Mas Jesus não deu atenção àquelas notícias e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, o encorajou: Não temas, somente continue crendo. E ordenou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim que chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus observou grande agitação, com muitas pessoas consternadas, chorando e se lamentando em alta voz. Ao entrar na casa, lhes questionou: Por que estáis em alvoroço e pranteais? A criança não morreu, mas está dormindo. E todos ali menosprezaram o juízo feito por Jesus. Ele, contudo, mandou que saíssem e chamou para perto de si o pai e a mãe da criança, bem como os discípulos que estavam em sua companhia, e adentrou o recinto onde jazia a criança. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico: Talita cum, que significa: Filhinha, eu te ordeno, levanta-te. E no mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos de idade, ergueu-se do leito e começou a andar. Diante disso, todos ficaram assombrados. Então Jesus lhes recomendou expressamente para que nenhuma outra pessoa viesse a saber do que haviam presenciado e mandou que dessem algo de comer à menina. Lindo, né? A primeira ressurreição realizada por Cristo acontece dentro de um quarto, e esse detalhe é decisivo. A morte ainda não saiu para a rua, ainda não há o cortejo, o sepulcro ou o odor. O sofrimento aqui ele permanece restrito ao ambiente íntimo doméstico, como ocorre aí frequentemente nos estágios iniciais do adoecimento psíquico. Existem mortes emocionais que elas começam silenciosamente. Vai começar aí com um retraimento gradual, com uma perda progressiva da vitalidade, com alterações do sono, do apetite, uma ansiedade crescente, uma irritabilidade persistente, uma sensação de vazio, uma desesperança discreta, pode haver comportamentos autolesivos, entre outros. A pessoa ela ainda funciona, ela ainda conversa, ela ainda sorri socialmente. Entretanto, alguma coisa começou a morrer. Isso significa que existem sofrimentos que não aparecem primeiro como um colapso visível. Às vezes a pessoa ainda trabalha, ela ainda estuda, ela ainda vai à igreja, ela ainda conversa com a família, mas já não está inteira por dentro. A vitalidade dela começou a apagar de alguma forma, o desejo começa a diminuir, a alegria ela começa a ficar distante. A presença da pessoa no mundo vai ficando cada vez mais frágil. E por isso é que eu estou chamando aqui esse primeiro estágio de uma morte ainda dentro do quarto. Não porque seja pequena, porque não é sem importância, mas é porque ela ainda está mais escondida, mais íntima, mais silenciosa. E é justamente porque existe uma funcionalidade relativa, a família frequentemente ela interpreta os sinais como um temperamento, como uma fase, como um exagero emocional, como falta de fé ou até rebeldia.
Mas a narrativa de Marcos, ela sugere algo extremamente sofisticado. A morte já estava em curso antes do colapso completo. E é profundamente significativo que o primeiro movimento da narrativa não seja da menina, mas seja do pai. Marcos 5:22 diz que foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Ao ver Jesus, prostrou-se aos seus pés. Antes de Cristo tocar a menina, ele é alcançado pelo Pai. Isso é importante, porque em muitos processos de adoecimento emocional, a pessoa que sofre nem sempre é a primeira a conseguir pedir ajuda. Às vezes, especialmente quando nós falamos de crianças e de adolescentes, quem precisa perceber primeiro é alguém da família. Alguém precisa olhar e dizer: olha, isso não é apenas comportamento, isso é sofrimento. No texto de Marcos aqui, esse alguém é o pai. A menina aí de cerca de 12 anos ela estava morrendo, mas quem se move é Jairo. À luz das ciências do desenvolvimento humano e de algumas teorias psicológicas, especialmente a teoria do apego, a figura paterna, quando ela é presente, quando ela é sensível, quando ela é responsiva e afetivamente implicada, ela pode exercer funções organizadoras que são relevantes na experiência da criança e do adolescente. Ele vai oferecer segurança emocional, uma mediação da realidade, uma corregulação afetiva, uma validação identitária. Uma criança precisa de adultos que a ajudem a interpretar o mundo, a regular suas emoções, a encontrar segurança e sentir que ela não está sozinha diante da dor. E isso não significa afirmar que apenas o pai possa desempenhar tais funções, nem que a sua ausência determine de modo automático um quadro de adoecimento. Até porque é importante frisar que cada ser humano elabora a falta, o vínculo, a dor de uma maneira singular. Cada um vai elaborar de um jeito. Mas nós também não podemos ignorar que a ausência de uma presença paterna suficientemente responsiva, estável e afetivamente comprometida pode produzir, sim, lacunas, dores e vulnerabilidades importantes na vida psíquica de uma criança. Do mesmo modo, essa afirmação não diminui, não relativiza ou sequer dispensa a função materna. Pelo contrário, mãe, pai ou qualquer outro cuidador significativo podem ocupar lugares fundamentais de proteção, de leitura emocional, de sustentação e de encaminhamento aí diante do sofrimento. Quando um filho começa a adoecer emocionalmente, muitas vezes a recuperação depende da sensibilidade de alguém do sistema familiar reconhecer que determinados comportamentos já não são mais traços temperamentais, uma oposição, uma inadequação relacional ou rebeldia, mas são sinais de sofrimento. E nessa narrativa, é o pai quem ocupa esse lugar de percepção e movimento. Jairo enxerga que a filha precisa de socorro e ele se coloca a caminho. Jairo percebe e o modo como ele reage ao que ele vê é decisivo. Ele não nega a situação da filha, ele não desqualifica a sua dor ou a justifica. Ao contrário, ele admite que algo se rompeu na ordem da vida e ele se dirige com urgência e com humildade em busca de ajuda, em busca de Cristo. Por uma questão aqui de recorte e de objetivo, eu não vou me aprofundar aqui no tema da fragilidade da omissão e das inconsistências contemporâneas aí no exercício da função paterna. Ainda assim, à medida em que nós lemos a palavra de Deus em diálogo responsável, obviamente, com as ciências psicológicas, do desenvolvimento humano e dos vínculos familiares, torna-se impossível ignorar que a ausência de uma presença paterna estável, responsiva e afetivamente implicada pode deixar marcas profundas na constituição subjetiva dos filhos. Obviamente que essa ausência não explica sozinha o adoecimento humano e nem deve ser usada aí para culpabilizar os pais de modo simplista. Contudo, ela participa de cadeias intergeracionais de insegurança, de desregulação emocional, de carência de validação identitária e de fragilidade vincular. Então, quando a função paterna ela falha de modo consistente, todo o sistema familiar pode ser afetado. A mãe pode ficar sobrecarregada,
Os filhos podem buscar em vínculos frágeis aquilo que eles não receberam em segurança, e a dinâmica familiar pode oscilar entre excesso de controle, negligência, fusão emocional ou um abandono afetivo. Quando homens deixam de exercer com fidelidade, com responsabilidade, com presença afetiva, o lugar que lhes cabe na constituição emocional dos seus filhos, essa ausência, ela não vai ferir apenas os meninos, ela fere também as meninas, que mais tarde elas vão chegar, podem chegar à vida adulta e à maternidade carregando lacunas de segurança, validação, pertencimento e reconhecimento. Uma mulher que ela não foi suficientemente vista, protegida ou validada enquanto era criança, ela pode, em alguns casos, se tornar uma mãe atravessada por inseguranças profundas, por demandas afetivas não elaboradas e por necessidades inconscientes de reparação. Então, quando essas feridas não são cuidadas, elas podem reverberar na relação com os filhos. Então, uma hora a mãe peca por excesso de controle, por fusão emocional, por uma dependência afetiva, e ora por rigidez, por negligência, por intransigência. Há mães que, sem perceber, elas buscam nos filhos o amparo que elas não receberam dos pais. Ou elas superprotegem esses filhos como tentativa de mitigar o próprio sentimento de desamparo que foi vivido ali nas suas primeiras relações parentais. E outras ainda, né, feridas pela própria história, elas têm dificuldade de oferecer ternura, uma validação, uma estabilidade. A ausência ou a fragilidade da função paterna e materna pode atravessar gerações, pode afetar a constituição subjetiva de homens e mulheres, afetar os vínculos, tensionar a paternidade e a maternidade e alcançar os filhos como uma herança emocional não simbolizada. E essas observações não têm o intuito de responsabilizar uma pessoa isoladamente, mas de reconhecer que vínculos desorganizados, eles tendem a produzir novas formas de desorganização. É por isso que a cena de Jairo se torna ainda mais preciosa. Ali nós vemos um pai que não se omite, ele não terceiriza a dor da filha, ele não se refugia na própria posição social. Ele se move, ele procura ajuda, ele se dobra diante de Cristo. Isso é lindo. Ele abdica de status, ele abdica da sua reputação, da autossuficiência, desse orgulho religioso que nós estamos acostumados a ver. Para um chefe da sinagoga, isso possui um peso simbólico imenso. Jairo não se aproxima de Jesus sustentando aí uma postura de controle, mas ele se prostra. Esse é um gesto que na narrativa expressa o reconhecimento aí da gravidade do quadro, uma humildade diante do seu próprio limite, do seu próprio não conseguir fazer. É uma abertura à restauração, mas é, sobretudo, o reconhecimento da presença diante de qual Jairo estava. A literatura psicológica contemporânea, ela indica que essa minimização familiar dos sintomas, o estigma, a baixa literácia em saúde mental e o atraso na busca por cuidado pode agravar trajetórias de sofrimento, principalmente, sobretudo, quando os sinais iniciais eles são interpretados apenas como fraqueza moral, como falta de fé ou como problema de conduta. A baixa literácia em saúde mental significa uma dificuldade para reconhecer sinais de sofrimento emocional, sofrimento psíquico, e saber como agir diante deles. Muita gente sabe identificar aí uma febre, uma pressão alta, mas não consegue reconhecer quando uma tristeza prolongada, quando uma ansiedade intensa, uma irritabilidade constante ou até um isolamento progressivo já deixaram de ser fase e passaram a exigir cuidado. Mesmo amando profundamente, uma família pode atrasar o socorro por não compreender a gravidade dos sinais. Então, em alguns contextos religiosos, inclusive cristãos, o sofrimento emocional ele pode ser excessivamente moralizado ou até espiritualizado, o que evidencia a necessidade de ampliar o conhecimento sobre cuidado emocional. Veja, fé e cuidado clínico responsável não se excluem. Quando eles são bem compreendidos, eles podem caminhar juntos na sustentação da vida. Então, na narrativa, nós vemos que Jairo fez o oposto. Jairo admitiu a gravidade da situação. E o significado do nome Jairo, ele confere ainda mais valor simbólico à narrativa. Jairo remete à ideia de aquele que ilumina,
é aquele que dá luz. É lindo, né? No estágio inicial daquilo que nós estamos chamando aqui, por analogia, morte psíquica, ainda existe luz suficiente para reconhecer sinais precoces de alterações nos sinais vitais da vida emocional. Quais são esses sinais vitais? Humor, energia, interesse, responsividade ali na interação social, vínculo e uma preservação parcial da organização egóica. Então, isso sugere uma possibilidade concreta de intervenção, e precoce, obviamente, né? E demonstra que o sistema familiar ainda não colapsou. Em termos práticos, essa luz é a capacidade de perceber que houve uma mudança, perceber que aquele filho, aquela filha, aquele adolescente, aquele familiar, ele já não responde mais como ele respondia antes. Perceber que existe queda de energia, de vínculo, de interesse, de alegria, de socialização. Nem toda família percebe isso de imediato. Há algumas, elas só vão perceber quando a dor já virou cortejo. Mas Jairo, ele percebe enquanto a morte ainda está no quarto. Então, em meio à busca por ajuda, Jairo recebe uma notícia. Pessoas vindas ali da sua casa proferem palavras que não apenas informam sobre a morte da sua filha. Essas palavras tentam decretar essa morte. Eles dizem: tua filha já está morta, não adianta mais. A frase comunica um fato, a morte, mas ela também sugere um destino. Já não havia mais motivo para insistir, para pedir ajuda ou para esperar alguma restauração. Em termos clínicos, algo semelhante ocorre quando o sofrimento psíquico ele é interpretado a partir de generalizações frágeis, a partir de experiências alheias ou de discursos de minimização que, por vezes, vêm de pessoas próximas e até de lideranças religiosas. A gente escuta dizer, ó, isso é falta de Deus, isso é drama. Nem gaste tempo com isso, não muda nada. Ajuda psicológica? Esse tipo de discurso pode retardar a busca por cuidado, pode obscurecer a gravidade dos sinais e pode reforçar a inércia diante da dor. E isso acontece com frequência. Às vezes a família, ela não abandona a pessoa por falta de amor, mas é por uma falta de compreensão. Alguém diz: "Isso é fase, todo mundo passa por isso". Essa geração aí é assim mesmo. Só que algumas frases, mesmo ditas com boa intenção, elas fecham portas. Elas interrompem a escuta, elas atrasam o cuidado e fazem a pessoa sofrer ainda mais e sozinha. Por isso, uma das primeiras formas de cuidado é preservar o quarto, é preservar a intimidade da situação, é preservar o acesso da pessoa fragilizada a apenas aqueles que têm maturidade, que têm responsabilidade, que têm competência para sustentar essa dor. E veja que extraordinária é essa leitura. É por isso que eu defendo, sim, que a palavra de Deus de fato não é um manual psiquiátrico. Essa afirmação seria um ultraje. A palavra de Deus é um manual de vida. Ela nos ensina, através dessa cena, que o primeiro estágio do adoecimento psíquico exige percepção, exige intimidade e filtro. Então, a percepção é para reconhecer que algo mudou. A intimidade é para proteger a dor da exposição pública. E o filtro é para discernir quais vozes devem entrar no quarto do sofrimento e quais precisam permanecer do lado de fora. No início da morte psíquica, ainda há luz, mas essa luz precisa ser protegida das vozes que decretam um fim antes mesmo que Cristo termine a sua obra. É nesse ponto, quando chegam os mensageiros decretando aí a morte da menina, que o comportamento de Jesus nos serve de modelo e orientação. Em Marcos 5,36, ele diz aqui que ele não deu atenção ao que estava acontecendo. Ele diz para Jairo: não temas, tão somente continue crendo. A profundidade psicológica dessa frase, ela é notável. Cristo não está negando aqui a realidade da morte. Ele está confrontando ali o medo paralisante. Ele está impedindo que Jairo seja capturado pela desesperança. Clinicamente, essa cena ela é altamente sofisticada, porque diante do adoecimento emocional,
Muitas famílias oscilam aí entre três movimentos que são igualmente destrutivos. Há aquelas que vão para a negação, quando os sinais aí são minimizados ou tratados como algo sem gravidade. Existe a catastrofização, quando o sofrimento ele é ampliado até produzir desespero e um colapso, o que vai ficar muito claro lá no filho da viúva de Naim, ocorre nas três, os três ocorrem em três períodos distintos, mas cada um faz um destaque. E ainda tem a inércia, que vai ficar muito claro lá na narrativa de Lázaro, quando a gravidade do quadro conduz aí à desistência, como se já não houvesse possibilidade de cuidado, de intervenção ou de restauração. E Jesus não autoriza nenhum desses movimentos. Ele não convida Jairo a negar a morte, a sucumbir aí ao pânico ou abandonar a esperança. Ao contrário, ele convida aquele pai a sustentar a presença emocional diante da dor, perseverando na fé, no vínculo e na abertura ali à intervenção. Então, ao chegar à casa, Jesus preserva a intimidade da família e ele reorganiza o ambiente ali da dor. Segundo Marcos, aqui no capítulo 5, do versículo 37 ao 40, Jesus, ele não permite que a multidão o acompanhe. Ele confronta o tumulto ali dos pranteadores, ele afasta os escarnecedores e ele restringe a cena aos pais da menina e a apenas 3 discípulos. E esse detalhe possui uma notável profundidade teológica e psicológica. Antes de tocar a menina, Cristo toca o ambiente. Antes de restaurar o corpo, ele silencia o ruído, ele vai delimitar o espaço e ele vai proteger a dor daquela menina da exposição pública. Há sofrimentos que eles não podem ser tratados sob o olhar da multidão, sob a linguagem do escárnio ou sob a pressão daqueles que já decretaram um fim. Em leitura clínico-simbólica, o sofrimento emocional, sobretudo nos seus estágios iniciais, ele exige um ambiente suficientemente seguro, previsível e relacionalmente confiável. A psicoterapia contemporânea, ela reconhece que processos de reorganização psíquica, eles dependem, sim, em grande medida, da segurança interpessoal, da confidencialidade, da qualidade do vínculo com aqueles que cuidam e de um enquadre capaz de conter ali essa desorganização emocional sem amplificá-la. Em linguagem mais simples, isso significa que a dor precisa de um lugar seguro para ser tratada. Nem todo mundo tem maturidade para estar dentro do quarto. Nem todo mundo tem sustentação, nem toda presença cura, nem toda opinião ajuda. Há pessoas que só aumentam o tumulto, há pessoas que zombam, há pessoas que decretam um fim. E Jesus retira essas vozes. E isso nos ensina que em processos de sofrimento emocional, o ambiente importa muito. Quem escuta, como escuta, onde escuta e com que postura essa pessoa se aproxima. Mas existe aqui um ponto ainda mais profundo. Não basta apenas proteger a pessoa adoecida do excesso do ruído externo. Muitas vezes, o próprio ambiente familiar precisa ser reorganizado. Em diversos sofrimentos psíquicos, especialmente quando nós falamos de crianças, adolescentes e jovens, o sintoma que surge nesses aparece como uma expressão das tensões que já vive no lar, ou seja, esse sintoma pode funcionar como uma expressão mais ampla do adoecimento de toda a casa. É uma expressão das tensões emocionais, das violências, dos problemas familiares. Então, em linguagem aí da terapia familiar sistêmica, a pessoa é identificada, essa pessoa que às vezes é identificada como o problema. Nem sempre essa pessoa é a origem do adoecimento. Às vezes, ele é quem manifesta no corpo, no comportamento
ou do sofrimento emocional, os conflitos, os silêncios, a rigidez, a instabilidade, a violência relacional, a ausência afetiva, as inversões de papéis aí entre casais, uma comunicação disfuncional ou as desorganizações que já estão presentes no ambiente familiar. Então, algumas famílias desejam desesperadamente que o filho melhore, mas elas não aceitam que a própria dinâmica da casa seja confrontada. Elas não aceitam rever suas formas de comunicação, suas agressividades silenciosas, as suas ausências emocionais, esses padrões de controle, as negligências afetivas ou as dinâmicas relacionais adoecidas que muitas vezes participam da manutenção daquele sofrimento daquele indivíduo. A criança ou o adolescente passa então a ocupar aí o lugar de paciente identificado, né? Ou seja, é aquele que expressa visivelmente uma dor que em grande medida pertence a toda a família. Por isso a cena de Marcos é tão extraordinária. Antes de tocar a menina, Jesus reorganiza o ambiente. Ele remove o escárnio, ele interrompe aí o tumulto e ele chama pai e mãe para perto. No plano simbólico, isso nos lembra que a restauração de alguém emocionalmente adoecido raramente acontece de maneira isolada. A família, ela também precisa ser alcançada. Os vínculos, eles precisam ser revisitados. A casa precisa tornar-se um lugar mais seguro emocionalmente. Em muitos casos, não basta perguntar, gente, o que está acontecendo com essa criança? É preciso também perguntar, gente, o que está acontecendo ao redor dela? Que atmosfera emocional essa casa produz? Quais dores estão sendo silenciadas dentro dessa família? Quem é que está sustentando aí sozinho o peso emocional dessa casa? A neurobiologia do desenvolvimento, a teoria do apego e os estudos sobre o estresse relacional mostram que ambientes marcados por instabilidade crônica, medo, invalidação emocional, imprevisibilidade, violência verbal, nem falo da física e da sexual, porque acho que nem precisa. Negligência afetiva ou hipercriticismo, aqueles pais que só ficam criticando. Isso tudo pode impactar profundamente processos de regulação emocional, percepção de segurança, a organização subjetiva. E isso não significa culpabilizar pais de maneira simplista, mais uma vez, porque o sofrimento humano é sempre multifatorial. Mas afirmar amor por um filho sem oferecer escuta atenta, presença emocional, estabilidade, uma responsabilidade dentro da relação e uma disposição para a própria transformação, uma renovação do próprio ser pai e mãe, isso só confirma uma parentalidade aí alienada. Há famílias que oram muito pela cura do filho sem perceber que a casa inteira precisa ser curada, que o sistema familiar precisa mudar. Há famílias que desejam que a criança volte a respirar, mas continuam produzindo ambientes emocionalmente sufocantes. Há famílias que querem silenciar o sintoma do filho, mas elas não suportam escutar aquilo que o sintoma está tentando dizer sobre o próprio funcionamento da família. E talvez no que concerne aí a família, uma das lições mais profundas do episódio com a filha de Jairo seja justamente essa. Cristo não surge aqui apenas para levantar a menina. Ele surge para reorganizar o ambiente onde aquela vida vai precisar continuar existindo. E é justamente aqui que a narrativa ela volta a revelar uma sensibilidade impressionante do cuidado de Cristo. Há uma delicadeza imensa no fato de Jesus não entregar a dor da menina à multidão ou transformar o sofrimento familiar em espetáculo e manter os pais na cena da restauração. Na cena, Cristo reposiciona os pais no lugar adequado. E qual é esse lugar? Não é aqueles que controlam o milagre, não são aqueles que vão explicar a morte ou vão dominar o processo, mas são presenças convocadas a permanecer junto à filha, em silêncio, testemunho e abertura. Sim, a presença também aí dos 3 discípulos, por sua vez, pode ser lida simbolicamente como a composição de uma rede mínima aí de confiança, pessoas próximas, discretas,
e suficientemente maduras para testemunhar a dor sem amplificá-la e sem divulgá-la também. À luz das abordagens familiares, das abordagens psicanalíticas e desenvolvimentais, isso é profundamente significativo. Pais responsáveis, pessoas de referência, seriam os líderes comunitários, religiosos, professores, os familiares mais próximos e os amigos mais confiáveis, diante do sofrimento emocional, eles não são chamados a negar, a moralizar, a expor, a opinar ou a interpretar apressadamente a dor daquele que adoece, mas são chamados, convidados a oferecer um ambiente aí de contenção, de previsibilidade, de escuta e de proteção. Quando a família e a rede de apoio conseguem transformar reação em ação, julgamento em escuta e desespero em um cuidado sistematizado, eles deixam de ser apenas espectadores ou promotores aí do adoecimento e passam a participar de forma responsável do processo de restauração. A literatura sobre mentalização parental é a capacidade aí dos cuidadores de enxergarem por trás do comportamento a dor que a criança ainda não consegue nomear. Essa parte da literatura diz que adultos que conseguem sustentar, adultos que conseguem sustentar essas circunstâncias são adultos mais capazes de compreender o comportamento infantil como expressão de estados internos, e não apenas como desobediência, como uma fraqueza, como uma oposição. Esses adultos, eles tendem a oferecer respostas mais protetivas, mais reguladoras e emocionalmente organizadoras. Então, essa concepção, ela dialoga de modo notável com o gesto de Jairo, porque Jairo, ele enxerga por trás da dor. Ele não reduz o sofrimento da filha àquilo que ele está vendo, mas ele percebe que há algo em risco para além do comportamento observável. Então, mentalizar nesse contexto é conseguir perguntar o que é que pode estar acontecendo por dentro dessa pessoa. É não olhar apenas para o comportamento externo. Um adolescente irritado, ele pode estar angustiado. Uma criança retraída pode estar assustada. Uma pessoa que se isola pode estar vivendo aí, sobrevivendo, tentando sobreviver a uma dor que ela ainda não consegue explicar. Então, mentalizar é olhar para além do comportamento e procurar o sofrimento que talvez ainda não tenha palavras. E aqui Jesus ainda declara: a criança não está morta, mas dorme. Essa frase não pode ser interpretada aí como uma ignorância da gravidade do quadro, nem como uma negação superficial da morte. No horizonte cristológico do relato, Jesus ele está reclassificando a morte diante da sua própria autoridade. Aquilo que para acaso era fim definitivo, diante de Cristo é apenas sono do qual ele pode despertar. Essa é uma distinção aí teológica decisiva. A esperança cristã, ela não nasce da negação da morte, ficar escondendo que seu filho ou você mesmo está doente. A esperança cristã, ela nasce na presença daquele que tem autoridade sobre ela. Essa é a diferença entre negar a dor e olhar para a dor a partir da presença de Jesus. Então, Cristo toma a menina pela mão e pronuncia Talita cum. O versículo 41 aqui de Marcos, ele preserva a expressão em aramaico, embora o evangelho tenha sido escrito em grego, o que se constitui num detalhe incomum e teologicamente significativo. O autor, ele mantém o som original da fala de Jesus, e em seguida ele oferece sua tradução. Filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Esse gesto sugere que a linguagem importa, não apenas como conteúdo semântico do que se comunica, mas também pela tonalidade afetiva que as palavras carregam. Jesus não se dirige à menina por meio de uma linguagem pública, impessoal, doutrinária. Ele a chama em uma linguagem provavelmente compartilhada ali no cotidiano dela, uma linguagem de proximidade, de familiaridade, de reconhecimento. Em outras palavras, Jesus não fala com a menina
de modo distante ou autoritário, de cima para baixo. Ele não faz uma declaração pública para impressionar ali a multidão ou ele dá uma ordem primeiro. Ele fala no registro da proximidade. Isso tem muito a nos ensinar. Pessoas feridas nem sempre precisam primeiro de discursos longos ou lições de moral. Elas precisam de uma palavra segura, simples, afetiva, dita no tom certo, por alguém que se aproxima sem expor e sem acusar. À luz dos estudos aqui sobre linguagem e emoção, essa leitura possui uma coerência notável. Pesquisas sobre processamento emocional da linguagem sugerem que as palavras, expressões de cuidado, enunciados afetivamente significativos podem ter ressonância, sim, uma ressonância particular, quando vinculados à língua primária da pessoa, a língua nativa, né, à memória autobiográfica e a contextos relacionais precoces. Então, isso significa que a restauração, ela não começa pelo espetáculo, pela exposição ou pelo confronto público. Por que você fez isso? Por que você está assim? Mas por uma ternura estruturante, uma mão que toca, uma voz que chama e uma palavra que devolve aí a menina à vida. Talitha cumi. Em chave simbólica clínica, isso pode ser compreendido como a palavra certa no registro certo. Cristo não chama a morte em voz alta. Cristo chama a menina com ternura pelo caminho da intimidade. A forma como uma palavra é dita importa. Uma palavra pode esmagar, mas ela também pode sustentar. Uma palavra pode acusar, mas ela também pode absolver. A palavra pode expor, mas ela também pode proteger. Ela pode desequilibrar, mas ela também pode regular. No quarto da filha de Jairo, a palavra de Jesus não expõe, ela levanta. Então Jesus toca sua mão. O toque aqui não é mero detalhe narrativo. No plano teológico, o toque manifesta a proximidade compassiva do Cristo, que não restaura a distância. E no plano simbólico clínico, o toque ele pode ser lido como um gesto de aproximação, de segurança, de corregulação afetiva. Na teoria do apego, na neurobiologia das emoções e nos estudos aí sobre regulação interpessoal, relações seguras, elas funcionam como matrizes de organização emocional. Então, uma presença emocionalmente mais estável, ela pode auxiliar a pessoa em sofrimento a recuperar gradualmente previsibilidade, confiança e capacidade de responder à vida. A menina, ela ainda não se sustenta sozinha na retomada ali da vida. Por isso, antes de levantar-se, ela é alcançada. Antes de responder, ela é tocada. Antes de caminhar, ela é chamada por uma voz que não a expõe, que não a acusa, que não a amedronta. Cristo não apenas ordena que ela se levante, ele oferece presença, contato e palavra. São três elementos aí que em linguagem tanto pastoral, teológica e psicológica convergem como intervenções de restauração. A corregulação emocional significa isso. Às vezes alguém está emocionalmente tão desorganizado que ele precisa da presença de outro alguém estável, seguro, para que ele possa voltar a respirar por dentro. Uma criança assustada, ela vai se acalmar aí no colo de alguém seguro. Um adolescente em crise, ele se reorganiza quando ele encontra um adulto que não grita, que não acusa, que não abandona, que não entra em pânico. Uma pessoa em sofrimento, ela começa a encontrar chão quando alguém permanece com ela de modo firme, mas extremamente compassivo. O toque de Jesus nessa cena simboliza essa presença que alcança antes de exigir reação, que sustenta antes de pedir uma resposta e que se aproxima antes de chamar alguém de volta à vida. Então, o texto, ele afirma que ele disse à menina, né? Disse às pessoas que o texto afirma que a menina levantou-se e começou a andar. E esse detalhe é central. Ela anda. Ela não apenas abre os olhos, ela não apenas responde ali à voz, ela não apenas retorna à consciência. A narrativa aqui assinala movimento, coordenação, retomada funcional.
Diferentemente lá do filho da viúva de Naim, que se assenta e começa a falar, ou de Lázaro, que sai do túmulo, mas está envolto em faixas, a filha de Jairo manifesta imediatamente uma forma de restauração marcada pela marcha, pelo andar. Em leitura aí simbólico-clínica, isso sugere preservação funcional relativa, ou seja, a vida psíquica havia sido profundamente ameaçada, mas ainda parecia haver energia subjetiva para uma organização egóica, minimamente preservada e uma capacidade adaptativa que fosse suscetível de retomar da vida. Então, por analogia clínica, esse tipo de imagem se aproxima dos estados em que o sofrimento é real, ele é clinicamente relevante, mas ainda não produziu um colapso global do funcionamento, como ocorre em alguns quadros de transtornos que são classificados clinicamente como leves, onde há sofrimento significativo, mas sem ruptura ampla da vida cotidiana. Então, de forma mais simples, a menina voltou a andar, porque nessa leitura simbólica ainda há nela uma capacidade de resposta preservada. Há quadros em que a pessoa sofre muito, mas ainda consegue responder às intervenções iniciais, manter parte da rotina, aceitar ajuda, retornar aos movimentos. E isso não torna o sofrimento pequeno, mas indica que a estrutura da vida ainda não foi completamente desorganizada. Por isso, nesse primeiro estágio, a intervenção precoce é tão importante. A retomada da vida aqui se manifesta através do movimento, simbolizando autonomia, continuidade da vida cotidiana e da rotina. A menina ainda consegue caminhar. Em termos teológicos, Cristo não apenas devolve a vida biológica, ele restitui a funcionalidade e a participação dela no mundo. E em termos psicológicos, a cena sugere que quando a intervenção acontece antes que a desorganização psíquica e familiar se torne mais extensa, a restauração pode emergir como uma retomada mais imediata da marcha existencial, ou seja, da capacidade de voltar a caminhar na vida, reassumindo vínculos, rotinas, responsabilidades, desejos e as suas possibilidades de futuro. Na prática, voltar a andar aqui pode significar pequenas retomadas, como voltar a dormir melhor, a comer melhor, voltar a conversar, voltar a estudar, voltar a cuidar do corpo, voltar a interagir socialmente, voltar a ter alguma esperança. Nem sempre a restauração inicial ela aparece como uma grande mudança visível. Às vezes ela começa com passos pequenos, mas reais. Então, Jesus ordena que dessem de comer a menina. E o detalhe é extraordinariamente humano. Cristo não encerra o milagre no impacto emocional da ressurreição, nem permite que aquela casa, né, aquela família permaneça ali apenas tomada pelo assombro do sobrenatural. Há formas de religiosidade que se fascinam muito pelo extraordinário, mas negligenciam a responsabilidade cotidiana de sustentar a vida que foi restaurada. Cristo, porém, ele não age aqui como um mágico diante de espectadores encantados, mas ele age como a própria vida que jorra e que reorganiza a existência humana. Por isso, ele conduz a família do êxtase à responsabilidade, porque a vida recém-restaurada ela precisa ser alimentada. Há nesse gesto aqui uma profundidade clínica e espiritual impressionante. Não basta que alguém volte à vida. É necessário que ela encontre condições para permanecer viva, fortalecida e amparada. Muitas famílias desejam experiências intensas de transformação, mas elas negligenciam os elementos cotidianos aí que efetivamente sustentam uma recuperação, como promover um ambiente emocional seguro, oferecer presença afetiva e prover cuidado proporcional à gravidade do quadro. Aqui há uma orientação muito prática para as famílias. Depois de uma crise, não basta celebrar que a pessoa melhorou. É preciso sustentar essa melhora. É preciso prezar pela manutenção de uma rotina saudável, reduzindo excessos, observando sinais, mantendo acompanhamento, inclusive psicológico e psiquiátrico, quando necessário, e não exigir que a pessoa retorne imediatamente ao mesmo ritmo de antes. A vida que retorna, ela ainda precisa ser fortalecida. A menina ressuscitada ainda precisa comer. A alma que começa a respirar novamente, ela também precisa ser nutrida, protegida e acompanhada. Então, à luz de uma compreensão integral da existência humana, que seria corpo, alma
e espírito, né, não podem ser tratados como dimensões descartáveis ou como concorrentes. Em linguagem aí paulina de integralidade, que está ali em 1 Tessalonicenses 5:23, nós entendemos que a vida humana diante de Deus é totalidade. Assim, a recuperação emocional não se dá apenas por intervenções psicológicas. Essa recuperação também requer a dimensão corporal, incluindo qualidade de sono, alimentação, atividade física, que é reconhecidamente associado à saúde emocional e ao bem-estar global. Do mesmo modo, a dimensão espiritual precisa ser nutrida, não como negação do sofrimento psíquico, mas como fonte de segurança, de sentido, de esperança, de consolo e de enraizamento da fé. Em linguagem bíblica, também trata-se de alimentar-se da palavra, permitindo aí que a vida restaurada seja sustentada por aquilo que fortalece o espírito. Porque a palavra, ela alimenta o espírito, o vínculo, ele alimenta a alma e o pão sustenta o corpo. Assim, a recuperação inicial não exige heroísmo, mágica ou ação sobrenatural. Exige sustentação, o alimento para o corpo, o cuidado para a alma, a palavra para o espírito. Resumindo, quando nós falamos de cuidados em quadros de adoecimento psicológico, nós não estamos escolhendo entre oração e psicologia, entre fé e rotina, entre palavra e acompanhamento. Isso não existe. Isso é ignorância. O ser humano é inteiro. Há momentos em que a pessoa precisa orar, mas também precisa dormir. Ela precisa ouvir a palavra, mas também precisa se alimentar. Ela precisa de fé, mas ela também precisa de escuta, de afeto, de tratamento contínuo. Uma coisa não anula a outra. E em uma visão cristã madura, tudo aquilo que preserva a vida com base na verdade, na responsabilidade, na dignidade da pessoa humana, pode participar do cuidado. Então, para concluir, a filha de Jairo, nesse primeiro estágio, representa uma imagem delicada e poderosa do sofrimento que ainda pode ser alcançado cedo. A morte já havia sido anunciada, mas ainda estava na intimidade da casa. Ainda havia uma família capaz de buscar ajuda. Um pai ali suficientemente lúcido para reconhecer que algo havia se rompido. Uma mãe chamada para perto, um ambiente que Cristo reorganiza antes de tocar o corpo da menina. Nesse primeiro estágio, a restauração começa quando a dor deixa de ser negada, quando o medo não governa a casa, quando a família aceita aproximar-se de Cristo e quando o sofrimento é protegido do escárnio daqueles que já decretaram o fim. Esse é o ponto central desse primeiro estágio. Perceber que há uma dor, que há um sofrimento antes que essa dor se torne cortejo. Nem toda família vai conseguir perceber todos os sinais. E nenhuma família é chamada a carregar culpa, mas nós somos convidados, principalmente os pais, a crescer em atenção, em escuta e em humildade para buscar ajuda quando algo na vida de quem nós amamos começa a se apagar. A cena aqui ensina que há formas de morte emocional que começam silenciosamente. Nem toda perda de vitalidade chega primeiro como colapso. Às vezes vai aparecer aí como um retraimento, um isolamento, irritabilidade, um esgotamento, uma perda de interesse ou uma mudança sutil no modo dessa pessoa existir. Por isso a família precisa de luz, precisa aprender a discernir por trás de certos comportamentos uma dor que ainda não encontrou linguagem. Precisa trocar o julgamento apressado pela presença atenta, a negação pela percepção, a vergonha pelo cuidado e o desespero por uma esperança capaz de buscar ajuda. Mas o centro da narrativa não é a família, nem a clínica, tampouco é a metáfora. O centro é Cristo. É Ele quem entra no quarto. É Ele quem silencia o ruído. Ele afasta os escarnecedores e ele toma a menina pela mão e pronuncia a palavra de vida. Talita cumi. Talita cumi não é apenas um comando. É a voz do autor da vida encontrando a fragilidade humana no lugar mais íntimo da dor. Cristo não expõe a menina à multidão e nem a trata com um tom de superioridade de cima para baixo, como infelizmente agem alguns pais e líderes. Ele a chama na linguagem da proximidade, ele toca sua mão
e ele a devolve ao movimento. E possivelmente essa seja uma das mensagens mais importantes para quem cuida. A restauração não termina no momento em que a pessoa se levanta. Muitas vezes é depois da crise que começa o trabalho silencioso do cuidado cotidiano. E quando a menina se levanta, Jesus ainda ordena que lhe dessem de comer. Essa é a beleza do primeiro estágio. A vida restaurada, ela precisa ser sustentada. A graça que levanta também ensina a cuidar. A fé que espera, ela também reorganiza a casa, reorganiza o sistema familiar. A palavra que ressuscita também pede alimento, rotina, afeto, proteção. Assim, a filha de Jairo nos recorda que nos primeiros sinais de morte emocional, nós não devemos esperar o cortejo para buscar socorro. Enquanto a dor ainda está no quarto, enquanto ainda há luz suficiente para perceber, enquanto há possibilidade de cuidado, Cristo continua chamando famílias para perto e dizendo com autoridade e ternura que a última palavra sobre a vida não pertence ao medo, não pertence ao escárnio, ao diagnóstico precipitado ou à desistência, mas pertence àquele que toma pela mão e faz levantar. Até a próxima.